Tem convidada, tem o quê? Tem café. Ai, claro. Inclusive, nós ainda estamos aguardando um patrocinador de café. Isso aí, gente. Traz patrocínio. Inclusive, a Lud já cobrou. O que você cobrou, Lud? Insider. Cadê a Insider, gente? Quero uma Insider. Oi, gente. Eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. Eu sou Ludmila Figueira. E esse é o nosso podcast. Fora da Caixa. E hoje nós temos uma convidada especial, uma amiga nossa, parceira de trabalho. A Lud também é terapeuta. E vai trazer um pouquinho da experiência dela de trabalho, das experiências dela de vida. Vocês vão ver que vai ser um papo bem gostoso. Lu, falei para nós como é que vai ser o nosso tema. Hoje o nosso tema é lixos emocionais. O quanto eles interferem na nossa vida. Isso. É um prazer, Lud, ter você aqui. Muito bacana. Tô muito feliz. Prazer é meu. Estou muito feliz também. E eu tenho que confessar uma coisa. Diga! Adoramos as confissões. Eu não falei isso para elas antes, porque eu queria trazer aqui. E antes de entrar no tema de lixo emocional, como nossos pensamentos, nós temos um poder muito grandioso dentro de nós. Alguns dias atrás, eu falei assim, gente, a Luísa vai me chamar para participar do podcast. Uau! Passaram-se exatamente 3 dias, a Luísa me mandou uma mensagem, eu estava fazendo uma caminhada, olhei para o meu marido e falei assim, eu acabei de fazer uma cocriação. Eu juro para vocês. Tá vendo? Juro mesmo. Gente, a Lud também trabalha com ajudando as pessoas a cocriarem. Isso é muito doido, muito legal. E se der para aqui no papo, porque eu acho que tem tudo a ver também, falar dos lixos, de alguma forma a gente cocria pro outro lado, né? Exato. Lado a negativo. gente pode trazer a cocriação. Exatamente. E pra gente começar, Lud, me fala assim, mais ou menos, o que você acha que esses lixos são, né? Como identificá-los? O que eles interferem aí no nosso dia a dia? Interferem muito, né? Quando a gente não está no momento presente, a gente acaba trazendo, né, nossas crenças limitantes, as dores, os pensamentos negativos. E acredito que a gente vai indo para uma linha, né, de só abismo abaixo, né? Sim. E esses lixos são pensamentos, tudo isso que a gente carrega em nosso interior através da nossa mente inconsciente, né? Porque hoje 95% da nossa vida ela é regida pela nossa mente consciente. Sim. E só 5% no consciente. Então, imagina só, né, assim, através da nossa rotina, o tanto que a gente vem trazendo esse lixo emocional, nos conduzindo, às vezes, para o caminho da dor, da falta de crença em nós mesmos, da nossa capacidade de levar sempre, assim, uma vida mais leve, mais tranquila, e a gente entra na dor e, às vezes, não sai dela. Então, são todos esses lixos emocionais que vem sempre à tona, assim, no nosso dia a dia. E não tem como, assim, a gente viver uma vida mais leve se a gente não olhar e tirar eles lá debaixo do tapete, porque a gente vai jogando, né? A gente vai deixando a rotina tomar conta do nosso dia a dia, a pressa, a gente vive em pressa. E aí, o que a gente faz? Não, peraí, eu vou jogar isso daqui lá debaixo do tapete, depois eu vou lá e resolvo, ou vou lá e limpo, né? Sim. E aí vai acumulando. Então, é como uma casa. Pensa assim, que nosso corpo, nossa mente é uma casa. Se a gente não limpa, vai acumulando, né? É como jogar esse lixinho lá debaixo do tapete. E se a gente não olha para isso, acaba que acumulando. E não tem como a gente ter uma casa leve, limpa e cheirosa se a gente não tirar esses lixos emocionais debaixo do tapete. E aí eu tava ouvindo você falar e já me veio assim. Você acredita que tem pessoas que têm mais facilidades a pegar esses lixos emocionais e fazer deles muito presentes na sua vida? E tem gente que já tem um pouco mais de facilidade de, tipo, virar o jogo? Ou você acha que isso só acontece através do autoconhecimento? Eu até vou falar um pouco por mim, né? Lá atrás, antes de entrar nesse processo de autoconhecimento, eu tinha uma grande facilidade em ficar no vitimismo, nas dores, naquilo que me faltou, naquilo que foi difícil. E conforme eu fui limpando, fui me cuidando, fui me curando, eu fui vendo que eu tinha que virar o jogo. E que eu acho que esse grande ponto, a gente virar o jogo a hora que a gente percebe que está entrando nesses lixos.
Mas eu também percebo que tem pessoas que têm facilidade em virar o jogo, mesmo sem muito autoconhecimento. Ou você acha que não é assim? Eu acredito que dá para conciliar, existem os dois, né? Mas o autoconhecimento é libertador, né? Ele nos empodera, assim, faz a gente olhar com consciência para tudo que está na realidade, né? Sim. Mas assim, a partir do momento que a gente se coloca, né, você trouxe a questão da vítima, eu te falo porque eu vivenciei isso, né? Passei por um processo de saúde que eu me coloquei nessa situação de vítima. E a vítima, ela não quer se curar, ela não quer sair desses lixos emocionais, ela quer ser salva. Né? Ela quer que alguém venha e salve, e tudo é nossa responsabilidade. Total. Então, quando você cria essa consciência de que é a sua responsabilidade mudar, tirar todos esses lixos, esse padrão de vitimismo da sua vida, aí a gente começa a criar, né, uma nova realidade com coisas melhores, né? Mas enquanto a gente se coloca no papel de vítima, acredito que, né, é mais difícil, até mesmo com autoconhecimento. Às vezes eu faço isso comigo, eu falo assim, ó, nossa, peraí, eu tô me colocando no papel de vítima, mas eu tenho a consciência e já volto para a realidade. Porque a gente acaba criando ao longo da nossa vida um padrão. E, querendo ou não, inconscientemente, a gente vai para o lado do vitimismo, da dor, da mente inconsciente, não tem como. Eu vejo que a diferença entre quem tem o autoconhecimento e quem não tem é justamente a percepção de analisar e falar, ei, estou indo para esse caminho aqui de vítima. Então, acredito que o conhecimento faz esse lugar de recapitular a rota um pouco mais rápido, né? Eu concordo, não. Hoje eu vejo total que é isso na minha vida, assim. Às vezes eu até falo isso lá em sala, assim, né, com as meninas, nos atendimentos, que nós também temos pensamentos negativos, que são os terapeutas, que a vida é, como diz a Luísa, um alecrim dourado. Exato. Nós somos humanos, né? Primeiro de tudo, a gente sente. E que a gente sente as coisas, e que os pensamentos vêm, mas que talvez a gente consegue virar isso com mais facilidade. Né? Sim. Eu acho isso. E pensando na vítima, na verdade, a vítima ela quer ser salva, mas a dor como é dela, ninguém salva. Exatamente. Porque é sempre pouco que o outro oferece para a vítima, né? Exatamente. É sempre muito pouco, parece que ela não consegue sair daquele lugar e daquele papel. Exatamente, né? Concordo. E como que foi assim para você, Lud, essa questão de, você falou da questão de saúde que você teve, esse lugar onde, eu me coloquei de vítima, né? Mas como foi? Porque é difícil, né? Estar nesse lugar e você não, sei lá, não colocar. Não ser uma vítima. Não colocar num lugar de tipo, Por que eu? Né? Porque comigo, Por porque que agora. Tá acontecendo né? isso O que eu tenho que aprender com isso? Você consegue hoje detectar quais eram os lixos emocionais que estavam presentes, né, nesse lugar de vítima? Foi fácil perceber, porque às vezes é mais fácil perceber, né? E mais difícil de mudar, de detectar e tomar outro rumo? Ou você acha que foi mais difícil, assim? Então, eu acho que se você até quiser falar um pouquinho do que você viveu, né? Porque eu acho que as pessoas se identificam, né, Lud? Foi isso mesmo, assim, há um tempo atrás, há mais ou menos 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, eu estou chorando. Que eu trouxe café, mas não trouxe lencinhos. Eu passei por um processo de tratamento, eu descobri um câncer de mama, só que a doença, assim, ela chega, ela somatiza quando a gente está no nível, assim, que já não dá mais para segurar na parte energética, emocional, e aí somatiza no corpo. Hoje eu tenho essa consciência. Mas não, na época não foi fácil lidar. Entrei mesmo no papel de vítima. E principalmente quando eu perdi meu cabelo no processo da quimioterapia, e aí você começa a usar o lenço. E aí as pessoas te olham e falam assim, caraca, tá com câncer, vai morrer. As pessoas definem já o seu destino. E você, consequentemente, assim, naquela vibração baixa, naquele papel de não estar... Por que eu tô passando por isso? Porque eu também... De entendimento. Porque eu também... Eu falava assim, porque a gente nunca acha que as coisas... Uma situação dessa vai acontecer com a gente. Sim. A gente nunca acha. Só que antes olhando assim pra minha história, eu estava em um processo totalmente, assim, depressivo.
Tinha dias que eu moro no último andar, né? E às vezes eu tava tão para baixo, porque eu passei por 12 anos trabalhando em uma empresa e eu ganhei muito dinheiro. Assim, a parte financeira não tinha o que reclamar. Só que, assim, emocionalmente, me sugava aquilo que, assim, eu perdi a minha identidade, sabe? Quando você olha para a situação, você fala assim, não dá mais. Tanto que eu pedi demissão de 12 anos e aí resolvi empreender. Aí entra aquela questão de depender do outro, né? Que a gente entra uma mulher independente, né? Tenho meus filhos, eu sempre tomei conta de tudo sozinha. E agora eu vou ter que ser cuidada. Estar numa fragilidade. Vou ter que mostrar que eu sou frágil, que eu preciso de ajuda. Porque a todo momento eu ficava, preciso ser forte, preciso tomar conta de tudo isso. E aí eu fui entrando em um processo assim de autossabotagem e com aquelas crenças, né, do dinheiro também, porque eu cresci numa família muito humilde, né? Então eu achava que o dinheiro para eu ganhar tinha que ser muito sofrido. Né, e vinha trazendo as crenças limitantes, a ausência, né, porque minha mãe também sempre trabalhou muito, então não tive contato com meu pai. E aí naquilo eu acabava entrando no abismo mesmo. Eu falava assim, cara, o que eu vou fazer? Dependendo de outra pessoa, né, agora financeiramente, meus filhos. E assim, foi ladeira abaixo. Eu entrei em praticamente depressão, né? Mas tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama. E eu olhava assim, lá do último andar, eu olhava, nossa, talvez se eu pulasse daqui, eu sentiria menos dor do que eu tô sentindo hoje. Mas era totalmente emocional. E aí, teve um dia que eu olhei no espelho, eu lembro assim, nossa, até me arrepia de falar. E aí eu me vi careca. E eu olhei assim, sabe quando você olha e você fala, nossa, que pensamento idiota. E saí, né? Fui fazer algumas coisas dentro de casa, porque... E aí passaram-se Isso antes do diagnóstico? Antes do diagnóstico. Passaram-se 2 meses e eu descobri que eu tava com câncer. Nossa! Você se viu careca? Eu me vi careca antes. Isso, antes do diagnóstico. Meio que a sua alma te avisou. Exato. E eu já tive algumas experiências, assim, da espiritualidade, porque essa questão da espiritualidade sempre foi muito, muito forte em mim, essa questão da mediunidade. Então, eu sempre tive aviso. Só quando você está desconectada de você, da sua essência, você está na vibração da dor e da vítima, você não consegue. Não. Ou às vezes até capta ondas, né? Negativas, né? Que vão te influenciar para o ruim. Exato. E aí eu descobri a doença, passei pelo processo, entrei no vitimismo total. Nossa, sabe que você não, então, tinha se descoberto como terapeuta? Não. Eu estava no processo eu estava empreendendo, eu estava trabalhando com flores secas. Eu gostava muito, só que... Sabe quando falta algo? Sim, você eu ficava me questionando, eu falava, nossa, cara, por que eu não estou fazendo isso acontecer? Tudo que eu peguei para fazer na minha vida toda, eu sempre fiz acontecer e agora tá difícil. O dinheiro não vem da forma que eu tinha antes na empresa, e agora eu tenho que depender de outra pessoa. O que eu vou fazer com esse sentimento? Né? E aí acabou que eu passei por esse processo e eu comecei a ir a lugares que eu falava assim, cara, eu preciso sair desse papel de vítima. Lógico que eu tive alguns chacoalhões do Rafa, do meu marido, que ele falava assim, aí, você não vai morrer não. Né? Ele me chacoalhava, você não vai morrer. E teve alguns momentos que eu falei assim, nossa, cara, eu acho que eu não vou sobreviver a isso. Teve um dia que eu sentei na cama, chorava, porque Deus, você tá fazendo isso comigo? Porque a primeira coisa, quando você descobre uma doença, o que passa na sua cabeça é que você vai morrer. Sim. Não tem como você não pensar. Até porque você vai, às vezes, o médico, às vezes, não é muito esperançoso. Exatamente. Né? Passar o diagnóstico real do que tá ali no... Assim, o que está acontecendo de fato. Né? Exato. E eu acho que assim, os nossos medos humanos, né? Sim. E ainda mais num estágio que você estava, que aí depois que te despertou, então, no caso, para tudo esse autoconhecimento que você entrou. E aí, isso, exatamente. E aí, nessa dor, nesses chacoalhões do Rafa, eu comecei a pedir, porque teve um dia que eu fiquei muito mal mesmo, foi o pior dia. Eu fiquei mal por conta da quimio vermelha que eu fiz, e eu falei assim, cara, se existe algo maior, me ajuda, eu preciso de ajuda. O Rafael estava dormindo e eu com aquela sensação, nossa, eu não vou acordar ele de novo, mas eu estava muito mal. E eu falei assim, cara, se vocês existem, falando para a espiritualidade, para Deus, se você existe, me ajuda aqui.
Porque eu preciso de ficar bem, eu preciso pelo menos dormir essa noite, porque eu não tava aguentando, é muito pesado a químio, principalmente a vermelha, né? E aí eu meio que escutei um sussurro assim, levanta, lava a mão. E aí eu deitei na cama. Uau! É como se eu tivesse ouvido um chamado, sabe? Na hora que eu deitei na cama, eu escutei assim, ó, você vai fazer exatamente o que a gente te mandar. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos com a minha mão, assim, parece que a hora que eu fui tratar, assim, o meu, porque dá muito enjoo, muita náusea, né, você não consegue, a cabeça dói, e aí é como se eu tivesse pego, assim, meus órgãos e levantado, e eu vi uma luz, assim, sobre eles, meus, energeticamente, e eu vi aquela luz descendo, assim, eu falava assim, cara, eu tô vendo mesmo, eu não tô ficando doida, e aí eu meio que fui tratada, né? Fiz alguns movimentos que eu nem me lembro. E a hora que eu senti aquela sensação que tinha finalizado, eu deitei pro lado e eu dormi. E eu dormi, eu acordei no outro dia muito bem. E eu falei assim, cara, como que eu não vou acreditar? Não tem como. E assim, aí eu comecei a pedir, comecei a sintonizar mais. Eu falava assim, olha, eu já entendi que eu estou sendo cuidada, porque quando você fica nessa situação, né, é difícil, você se apega na fé, mas você acaba, é aquele confiar, eu confio em Deus, mas será que confia mesmo? Porque se você confiasse, você não tinha medo de morrer, né? Você não deixa a dor ser mais alta do que a sua fé. E aí foi isso, eu comecei a pedir informações, pedir para a espiritualidade, olha, traga para mim tudo que eu preciso entender, o porquê que eu estou passando por isso. Aí eu saí do papel de vítima. Ai, que lindo! Nossa, foi. Que testemunho mais lindo. E aí eu saí, eu falei, hoje eu tomo as rédeas da minha vida, porque hoje eu sinto que eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. E aí começou a vir todas as informações para mim. Vi um vídeo, e eu vou te contar exatamente os sinais. O processo que eu fiz desse tratamento. No outro dia eu assisti uma live de uma moça aí que eu acompanho, e ela estava falando dessa parte espiritual. E ela falou assim, olha, tem um tratamento energético assim, tal. Ela ensinou exatamente o que eu tinha feito e eu nunca tinha visto nada sobre aquilo. Isso é muito lindo, né? Exatamente. E é isso, e olha que interessante, né? Assim, olhando, apesar de você já ter uma espiritualidade, de você já sentir muitas coisas, você estava desconectada, e ao mesmo tempo, a hora que eu acho que foi até que a gente falou no podcast passado, na hora que a gente fala, Senhor, eu só tenho a Ti, sim, né? Eu tô aqui no meu vazio, eis-me aqui, eu não sei o que fazer com isso. Ele fala, agora eu vou mostrar o sobrenatural. Exatamente. Isso é muito lindo. Olha, daria para 2 podcasts, que a gente poderia fazer um outro tema. Como o tema é o lixo emocional. Exato. Eu queria te perguntar assim, Lude, você acha que esses lixos emocionais, né? Eu tenho uma visão sobre isso, mas eu quero ouvir a sua visão. Que esses lixos emocionais nos levam a adoecer? Você acha que as doenças são essa contaminação dos nossos lixos emocionais e dessas viradas de chave que a gente não consegue fazer e que a alma vai avisando? Sim. Não é por esse caminho, vai por aquele e tal. E aí quando a doença nos para dizer tem alguma coisa errada? Sim, muito, muito. Porque assim, olhando, quando eu passei por esse processo, a primeira coisa, quando eu tomei as rédeas, assim, da minha consciência, da minha vida, que eu falei assim, não, peraí, agora sou eu comigo mesmo, sou eu que tenho que resolver esse BO. E aí, a primeira coisa que eu falei assim, não, eu trouxe aqui para vocês a questão de não ter conhecido meu pai, e eu nunca olhei para isso. E aquilo, né, inconscientemente, o que eu fazia? Eu buscava em todos os... E olhando, né? Hoje eu tenho essa consciência, lá atrás eu não tinha. Sim. Mas assim, olhando em todos os meus relacionamentos, eu buscava o quê? Um pai. A ausência. A ausência desse masculino. Do masculino, né? E eu nunca tive coragem de chegar na minha mãe e falar assim, mãe, qual que é o nome, de onde veio, qual que é a minha origem? Nunca tive essa coragem. Por medo de ferir minha mãe, trazer aquele sentimento. E eu fui lidando com aquilo tudo dentro de mim. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu tenho que dar conta de tudo, porque eu não posso ferir ninguém. Eu preciso ser forte. E, gente, a gente não precisa ser forte a todo momento, né? Hoje eu tenho essa consciência, mas eu falei assim, eu preciso olhar para tudo isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu descobri que eu precisava curar o meu emocional, tirar todo esse lixo,
e ter coragem de olhar para as minhas dores, eu fui fazer uma constelação familiar. Aí eu constelei o pai. Bom, aí não vai dar, né? Como eu sou assim com a constelação familiar, né? Também trabalho com isso. Nossa, é lindo, é muito lindo. Nossa, porque, muito. assim, você consegue, eu falo, a constelação dá pra você olhar como se fosse um mapa a sua vida. Ó, o posicionamento que tá, ó, aqui, né? Você Exato. E a negação, né? A negação desse pai, o não pertencimento dele no seu sistema, Sim. né? Traz coisas que você nem imagina, né? Nem imaginava no caso, né? Exatamente. E traz essas feridas que ficam escondidas, como você disse no começo, embaixo dos tapetes, sem serem olhadas. Uma hora, o corpo, ele fala, agora nós vamos ter que olhar, né? Eu acho que a doença, ela traz muito isso. E tipo, se você não parou para me olhar até agora, se você não parou para ver o que dói, com a doença você vai parar. Exatamente. Né? A doença te traz uma paralisação. Exatamente. E olhando assim, não é só, é tudo, né? Tudo um... Se a gente parar para analisar, assim, sobre todo esse lixo emocional, eu parando para analisar hoje, na consciência que eu tenho hoje, nossa, quanta coisa eu carreguei. Eu falei assim, cara, nem sei como eu dei conta. Porque aí vem a questão do pai. Aí vem os relacionamentos fracassados, a questão do dinheiro, da escassez. Porque você traz, né? Você passa por uma situação financeira difícil, lá desde a infância, você acaba reverberando, né? Sim. No seu campo. Sim. E aí eu acabei que falei assim, nossa, eu preciso olhar para tudo isso. Eu preciso tirar isso de dentro de mim. Tanto que eu tive... Quando eu comecei a fazer esse movimento de buscar despertar a minha consciência, do autoconhecimento, aconteceu tanta coisa maravilhosa. Nossa, e se eu fosse parar para falar aqui, gente, eu ficaria aqui, ó. A gente faz um podcast, tudo que a Lud viveu. Então, mas o tanto que a gente é importante, assim, a gente adoece o nosso corpo, porém, da mesma forma que a gente cria uma doença através desse lixo emocional, a partir do momento que a gente ressignifica tudo isso dentro de nós, a cura vem. Independente do estágio, porque ela existe dentro de nós. Sim, eu acredito ela também. existe, nós temos esse poder. Se a gente tem o poder de criar as coisas ruins, por que a gente não vai criar as coisas boas? Sim. Já tá tudo aí. Já tá tudo aqui, entende? E vocês acreditam, meninas, que é a mesma força? Você acredita, Lud, que, por exemplo, a mesma força que a gente tem para co-criar o que não é legal, a gente tem para co-criar o que é bom? Eu acredito. E mais uma pergunta. Tô animada com essa conversa. Ó, e mais uma pergunta. Vocês acham também assim, que por que a gente, se é a mesma força, porque eu acho. eu pergunto e já respondo. Eu acho que é a mesma. Por que a gente tem facilidade, então, em criar o que não é bom? Porque vai, gente Lu. duvida. Vai que você tá quietinha, Lu, vai. Porque a gente duvida. Exatamente. Quando você vem Duvida. pensar com criar um negócio, você fala, mas será mesmo que eu vou ver? Exato. E o que é ruim, você tem certeza, né? Você fala, já é, né? Já Até é. mesmo quando você tá preparado para co-criar algo bom, você vem e sabota. Não, mas será que eu mereço? Será que... Nossa, o merecimento é fogo, Nossa, né? isso é Entende? demais. Sabe uma coisa que eu penso, assim, ó, que eu queria até olhar, que vocês olhassem? Nossos lixos emocionais, né, são coisas mais internas e tal. Só que hoje, com a era de tudo acelerado, tudo num outro tempo, menos no tempo presente, nossa mente é acelerada. Nossa, e a gente demais. não percebe o quanto de lixo emocional a gente absorve desses contextos. De estar ali numa rede social, vendo algo emocionante, aí você chora. Dá 2 milésimos de segundo, você tá rindo. Exato. 2 milésimos de segundo, você tá com raiva. Então, assim, o nosso cérebro faz 500 mil conexões para esses sentimentos. E aí a gente vai tendo esses lixos. Eu não sei se vem de uma base emocional ou se ele vem mesmo desse acesso. Eu sei que para cocriar a gente tem que pensar, sentir e agir em uma direção. Mas o quanto que esses pensamentos, que às vezes não são pensamentos que vêm ali da raiz, mas desses excessos, quanto será que isso interfere tanto nessa cocriação, hein? Veio pra mim de dúvida. Do nada. Eu vou te falar que, assim, eu penso muito nisso. Porque interfere doido, muito. né? O meio interfere e molda a nossa Muito, realidade. muito. Isso é Por fato. isso que é tão difícil também. Então. Existe um pensamento coletivo. Exato. Só que aí tem uma coisa que às vezes eu me pego nisso. Às vezes eu tô lá e falo assim, gente, eu tenho a consciência que eu tenho hoje, eu sei como eu quero cocriar e eu tento vibrar, porque nós somos seres energéticos. Sim, Não é? Você pode pensar
o dia inteiro que eu vou ter uma mansão, vou ter um carro, pensamento positivo, vou me curar. Não é o que você pensa, é o que você vibra. Sim. Só que, para você chegar à emoção, você tem que vir pelo pensamento. Então, estar atento ao que você nutre aqui dentro da sua cabeça é muito importante. Muito, muito importante. Então, assim, pensei, é real? Traz a presença. Porque a gente é o que a Lu falou. Concordo. A gente vive na pressa, a gente vai no automático. Até quando a gente vai chora, a gente ri, a gente já tem raiva, a gente... Exato, começa a criar um monte de coisa que você fala, por que isso tá acontecendo na minha vida? Você tá prestando atenção em que estado você tá vivendo? Exato. O que você tá pensando? E é um espelho. Tá dentro. Tudo que você tá vivendo fora é reflexo do teu interior. Exatamente. Então, se você... Exatamente. Se você... Ótima dica. Tá fora. Tudo que tá dentro que tá fora. Eu gaguejei. Mas olha, gente, como que você vai ter uma vida linda, abundante, de saúde, se você tá cheio de lixo dentro? Sim. Não tem como. Então, a gente precisa olhar para as nossas dores e enfrentar elas. Concordo. E tirar. Sim. A gente só tem... o maior inimigo, assim, eu vejo. Exato, exatamente. Concordo. E eu acho que só há cura, de fato, né? Quando a gente para olhar as nossas sombras e aquilo que dói. Exato. Aquilo que não foi legal, né? Exato. Que eu acho que acontece muito é o evitar olhar para isso. Né? É muito maior do que realmente. E as pessoas acham que estão escondendo. Sim. E, na verdade, elas estão escondendo de quem? Delas mesmas. Delas mesmas, né? Porque as dores são delas mesmas. Exatamente. Então, assim, eu tenho que pegar aquela ausência, eu vou dar o seu exemplo, eu poderia dar exemplos meus, mas, assim, é pegar aquela ausência e falar, e aí, vamos encarar, né? O que essa ausência me trouxe? Que é onde a gente vai conseguindo soltar essas... Eu falo que a gente é igual o barbante, cheio de nozinhos. Você solta um, você vai soltando os outros, porque é o que você disse. A ausência do pai levou a relacionamentos ruins, que trouxe um olhar para a escassez, né? E assim a gente vai sendo um emaranhado. Exato. Mas a gente, de uma dor inicial. Eu acho que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de olhar para esses lixos emocionais. Justamente, eu falo muito isso, assim... porque a gente acha que a gente é um ser que é muito incrível. E a gente é muito incrível. Mas eu também acredito nisso. A gente também não é. Então, às vezes, a gente fica com receio de olhar o nosso lado, tipo, e ver que às vezes você é o que você sempre julgou. De falar, meu Deus, eu tenho isso aqui dentro de mim. Então, isso às vezes impede muito de olhar para esses lixos, de tipo, então, mas olha isso aqui. Então, isso aqui não é tão gostosinho, parece um monstrinho aqui, entendeu? Tem a dualidade aí. Existe a luz e existe a sombra. Sim. A gente tem que entender que a sombra também faz parte. Mas olhar para esses lixos e entender, igual você trouxe, nós somos seres poderosos. Nós somos mesmo seres poderosos. Eu também acredito. Eu acredito que hoje, assim, com o nível de consciência que eu tenho, quando eu resolvi, eu falei assim, eu vou resolver essa parada toda, de todos os meus relacionamentos, meu papel como mãe, como mulher, como esposa, como filha, eu vou olhar para tudo isso e ter a coragem de encarar. Concordo. De encarar, ir para terapia, fazer os movimentos, mudar esse campo de doença, porque... Beleza, doença, você veio, você me ensinou, agora você pode ir embora. Já quem assume as rédeas sou eu. E aí, quando eu fiz isso, eu tive a minha cura antes de terminar a minha quimioterapia. Uai, meu nódulo sumiu. Eu nem precisaria fazer uma cirurgia, tanto que eu fiz a cirurgia, foi muito superficial, assim, porque a medicina, né, ela meio que te força, fala assim, não, vamos terminar de fazer o processo para que não corra o risco de voltar, só que hoje eu falo. Se eu tiver que passar pela doença de novo, por alguma doença, eu tenho a consciência que alguma coisa está faltando eu olhar, certo? Só que assim, eu não me coloco mais como papel de vítima, porque tudo que eu vivo é um reflexo de que está aqui dentro. A gente, né, comentou sobre isso. Sim. E é minha responsabilidade. Fazer diferente. É minha responsabilidade olhar para a situação diferente. Porque o meio, ele influencia. Hoje a gente vive numa era que, assim, é muita informação. Você vai lá, toda hora tem uma coisa diferente, né? Igual a Lu citou. Só que aí, do que eu vou me nutrir? Eu vou me nutrir do que me abaixa energeticamente, porque o meu campo, se eu tô lá numa vibração para baixo, né, negativa, você só vai atrair coisa ruim, você não vai atrair coisa boa. Ou vou me nutrir do meu poder interior, da minha essência, falar assim, não, peraí, eu vou me nutrir das coisas boas.
tá acontecendo uma coisa ruim, mas peraí, epa, minha mente não vai me sabotar, porque a mente, ela mente. A todo momento. A todo momento. Então, trazer para a consciência, não, isso aqui está acontecendo, mas é isso que eu vou olhar, é pro ruim. Porque, gente, se tem alguma coisa ruim acontecendo, pode ter certeza, tem algo bom também. Porque Deus é tão maravilhoso, tão incrível, que Ele não dá só dor pra gente. Porque a dor, ela existe para ensinar. A gente, o que a gente vai aprender só na felicidade, nos momentos felizes? Sim. Então, existe a sombra. Então, a gente abraçar a sombra e olhar para ela com respeito também, mas não é porque ela existe que você tem que ficar nela. Concordo. Que você tem que viver ela. Sim, sim. Não deixar olhar ela... é importante, mas sair também, né? Exatamente. E aí... olhar por esses poderes que nós temos... né? Somos super poderosos, super poderosos. Falar de cocriação, esse exemplo que eu trouxe do podcast, gente, foi muito real. A hora que eu falei assim, não vou contar, eu fiquei coçando, eu vi vocês na terça, eu falei, não vou contar, mas foi real. Eu coloquei, eu vibrei e eu atraí. E é engraçado que quando você vive uma cocriação, isso te dá, parece que meio que, já acessei a chavinha aqui. Te fortalece. Exato. Mas é um exercício sempre. Nossa, é muito. Sim, eu vivi uma época, uma cocriação assim, eu fui pra Arraial do Cabo e queria ver baleia. Meu sonho é ver baleia. E é difícil, né, gente? Todo um processo, né? Você vai pro meio do mar e tal. E aí estamos no meio do mar, lá e nada de baleia, nada de baleia. Eu falei, Senhor, eu vim até aqui para ver baleia. E peguei, fechei os olhos e falei, eu vim aqui, eu vou ver. Gente, eu abri os olhos com a cauda da... Uau! Eu chorava tanto. É sobre isso. Que é tipo, eu acredito 100%, não tem nenhum ponto de vírgula de dúvida que esse movimento vai acontecer. Exato. Mas é o que faz a gente não cocriar é justamente a dúvida. Exato. É o pensamentinho ali. Que é nossa mente inconsciente, são as dores que a gente não ressignifica, ela vai regindo. Isso, gente, não é só sobre espiritualidade, isso é ciência, isso é comprovado. Que a gente vive no automático, né? E a gente tem que olhar para isso. Cada vez mais, isso é muito fácil de viver no automático. É muito fácil você adormecer a sua dor, né? E, Lud, você, tipo, pessoal lá de casa, né? Como que... então, o que eu procuro? Percebi que eu tô aqui num lugar de muito lixo emocional. Como você acha que a pessoa pode... Qual um passo para ela começar a procurar isso, né, dentro aí do seu trabalho? Como você acredita que você poderia auxiliar a pessoa? Olha, primeiro de tudo, primeiro passo a gente tem que ter coragem. Muita coragem, né? Não ficar... Porque é aquilo, né? A gente sempre fica esperando os movimentos virem de fora. E a gente não cria consciência de que tudo é dentro. Parece até clichê, né? A gente fala, tudo está dentro de nós, nada é fora. Lá vem ela. Exato, mas é real, gente. É real, não tem... É real. Enquanto eu, nesse processo todo que eu passei, podia vir quem fosse, chegasse para mim e falasse, vai ficar tudo bem, você vai se curar, minha família, amigos. Eu recebi tanta mensagem, mas assim, nada daquilo me preenchia. Enquanto eu não olhei para onde eu deveria olhar, que foi para dentro de mim, as coisas não chegavam. Sim. E aí, quando eu resolvi fazer isso, eu falei assim, eu vou olhar para tudo isso, e aí minha vida mudou. Minha vida mudou. E aí hoje eu vivo assim, a todo momento em alerta. Eu brinco que é em alerta, mas assim, é em estado de presença, sabe? Sim. É você trazer assim, a sua mente para o momento agora, porque a mente, ela não sabe distinguir o real do irreal, né? Passado, presente e futuro isso não existe. Sensacional. Eu acho assim. E aí eu fico nisso, gente, eu fico a todo momento. Sabe o que eu faço? O que eu fazia nesse processo? Eu falava com as minhas células. Porque o corpo, ele te ouve. Acredito. E aí no processo da químio, eu falava assim, todas as células cancerígenas, elas se eliminam e as células boas se regeneram. O meu corpo é saudável, eu sou saudável. Sim. E eu começava a me imaginar. Sim. E eu começava... E aí você vibra aquilo. Exato. Né? Porque aí você muda o seu campo. É como se... E hoje eu pratico, eu faço hoje eu trabalho com a técnica de limpeza de lixo emocional, através da hipnose e a reprogramação mental, né? Que é o exercício de você já se sentir. Eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida com saúde. O que eu faço todos os dias? Eu começo a reprogramar a minha mente. Reprogramando. O que eu faço? Eu começo a sentir.
Eu imagino, idealizo, e toda essa terapia, eu não vou contar aqui, gente. Quem quiser saber, vai lá no meu Instagram, procura terapia. Lino, vai no Instagram da Lud, ela tem um canal também, gente. Segue ela. Coloca também nas descrições, Lino, o canal da Lud. Exatamente, gente. Me segue lá, clica no Aqui é sininho. só um gostinho, né, Lud? Exato. Então, assim, eu faço esse trabalho de entrar lá na mente inconsciente, trazer todas as informações para o campo, a gente ressignifica, né, é uma técnica baseada na neurociência, física quântica, PNL, um pouquinho de constelação familiar também, é tudo uma junção. Sim. E quando você muda a sua mente, você muda o seu campo. E quando você muda o seu campo, a sua vida muda. Concordo. A sua vida se transforma. E, gente, é real, sabe por quê? Não, é muito real. Porque eu vivi isso. Eu acho que todas nós, né, vivemos de alguma forma, né, em algum lugar, cocriamos de alguma forma, porque a gente acredita nisso, né? Exatamente. E é na saúde, é no dinheiro, é entregando a vida mesmo e acreditando que conforme eu penso, eu vou vibrar e as coisas vão acontecer. Enquanto a vida está conectada a esse cardíaco, né? Essa questão Total, mesmo de sentir. Total. Pensar, o exercício sempre nesse lugar de se sentir, né? Exatamente. Nesse local. Eu sou merecedor. Então eu tenho que quebrar mesmo vários lixos emocionais, várias crenças, para você conseguir sentir. E é esse vibrar. E como você falou sobre a mente não sabe se está no passado, no presente, no futuro. Isso é muito bom, porque você, do mesmo jeito que você acessa uma informação ruim, uma dor, um trauma, você consegue acessar momentos bons, incríveis que você viveu e trazer aquela frequência. Exatamente. Sim, eu falo assim, eu acho que eu aprendi muito sobre amor com as minhas sobrinhas, porque ali não tem como não vibrar. É um negócio que preenche. E quando eu falo sobre acesse o amor, é na hora, é um olhar, é um sorriso que você, na hora o cardíaco abre, assim. Então que vem. É muito bonito quando você consegue, né? Porque um emite uma frequência, o outro... Exatamente. Eu vou fazer uma coisa com você agora. Eu gosto. Vou fazer uma técnica rapidinho com você. Respira, fecha o olho. Gente, respira. Uma pitadinha, respira. Respira pelo nariz, solta pela boca. Esse movimento, ele te faz entrar em estado de relaxamento, oxigena o seu cérebro. Então entre em estado de relaxamento, sente o seu corpo. Sente esse ventinho batendo no seu rosto maravilhoso. Sente a sua presença. Agora, Lu, imagina o seu eu do futuro. Dá uma olhadinha para ela. Como ela é? Como ela se veste? Como ela anda? Olha bem para ela. Olha como ela é poderosa. Caraca, nossa, gente, ela é maravilhosa. Ela tem um poder enorme dentro dela. Olha o tanto, por tudo que ela passou, olha o tanto que ela é incrível agora. Olha o tanto que ela é merecedora de viver a vida abundante, de viver um amor leve, um amor feliz. Rodeada de tantas pessoas incríveis, porque ela vibra isso e ela merece isso. Agora deixa ela vir de encontro a você. Integra, deixa ela entrar. Ela entrou, se sinta, sente no seu corpo. Essa mulher incrível, essa é seu eu do futuro, merecedora, incrível, como você merece ser. Como você se sente? Conta pra mim. Meu Deus. E é sobre isso, gente. Você entende como nós somos poderosos? Já está, né? Então, assim, a partir do momento que você muda o seu campo, é como se você fosse lá no seu eu do futuro, você deixa uma parte energética sua, e se você faz isso todos os dias, você vai em busca dessa parte energética até você alcançar ela. Então não tem como você não cocriar essa mulher que você acabou de ver, se você se conectar com ela todos os dias, entende?
Então, se eu posso fazer isso com todas as coisas que eu desejo, com os meus sonhos, por que eu não posso atingir a vida dos meus sonhos? A vida que nós merecemos. E a gente não consegue acessar um lugar, a gente não consegue viver uma coisa que a gente ainda não viu. Exato. O cérebro só vai buscar aquilo que ele consegue visualizar junto com o sentido, Exato. sempre com a vibração. Então, assim, acessei uma mulher que já tá vindo, que já tá num processo, e assim, a vibração Não é grandiosa? físico, não tem como Não se tem emocionar, como. porque você tá ali, você tá Sim. vibrando e Sim. todas as células vão Exato. pulsando, né? Muito, muito bonito. E se você faz essa programação todos Todos os os dias, dias. você vai de encontro com essa parte sua, que ela existe em algum nível de... De consciência, alguma dimensão paralela, ela já existe. existe. Ela já existe, só tá Acredito esperando também. você encontrar ela. É. Porque a gente não consegue enxergar o que a gente que não existe dentro de nós, gente. Exatamente. Se tem o ruim, você vai enxergar o ruim. Se tem o bom, você vai enxergar o bom. Não E tem é como. sobre isso. E é sobre isso. Ai, muito lindo. Uau! Foi profundo. Hoje foi Que profundo, delícia, saímos- do jeitinho que a gente adora. É, estamos cada vez, estamos saindo de mais caixas. E eu vou propor aí para vocês a pitadinha que ela entregou aqui para Lu, faz aí em casa, fecha os olhos, coloca essa parte da Lud, vai se integrando nesse seu eu que já existe em algum lugar. Eu fiz aqui por tabela e acho assim que eu já creio nessa mulher que existe aí na minha frente, e é sobre isso. E eu acho que se a gente poderia falar de várias coisas aqui, continuar falando de muitas coisas, mas talvez a gente vai estender muito, Sim, né? sim. Exato. Acho que nós falamos o que foi suficiente. Falamos, trabalhem seus lixos emocionais. Quer deixar alguma mensagem? Tire todo esse lixo emocional. E eu queria falar uma frase aqui que sempre eu falo e faz muito sentido para mim, né? Não é sobre religião, não é sobre nada, mas assim, é sobre o legado que Jesus deixou para nós. Sim. Quando ele veio à Terra e pregou o amor, e ele disse: vós sois deuses, é exatamente isso que ele queria dizer, que o poder e essa conexão existe dentro de nós e nada é fora. O poder está aqui dentro e a gente pode sim viver a vida que a gente merece a partir do momento que a gente olha tudo com amor, honra e respeito. Para as obras muito incríveis, né? Muito incríveis. Ele fala, né, que fareis, se acreditares, fareis mais que eu. Exatamente. Né? E é sobre exatamente, isso. É sobre isso. Bora acreditar. Obrigada, Lud. Foi Obrigada, delicioso eu, esse tô feliz. papo, todo o seu conhecimento. É mesmo, vai lá. Curta, compartilha, começa a seguir nosso canal, assina o sininho. Também vai lá na descrição e começa a curtir, seguir a Lud, que a Lud também tem seu podcast. E por quê? A gente sempre sai de caixas no nosso podcast. E quando você ativa o sininho, você vai sair de outras caixas com a gente. Exatamente. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.